Para vocês que também estão aí de casa nos acompanhando, sejam todos muito bem-vindos. Amém? E eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia comigo lá no livro de Romanos, capítulo 12, amém? Versículo 1. Romanos 12, 1 é o tema que nós estamos trabalhando, né? Durante esse mês todo, e eu creio que nessa noite Deus irá falar ao teu coração, amém? Eu vou ler a versão NVI, então pode ser que esteja um pouquinho diferente da tua aí, mas no final nós vamos chegar no mesmo lugar, amém? A palavra de Deus, ela diz assim, ó: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Amém? Feche os teus olhos, por favor, vamos orar. Pai, quão grato nós somos, Deus, por estarmos na Tua casa. Que alegria poder abrir os meus olhos e ver a igreja do Senhor cheia de pessoas. Se o meu coração se alegra, eu imagino o Teu, Pai. Filhos e filhas, talvez filhos que estavam longe da casa do Senhor, mas hoje eles voltaram para a casa do Pai e foram tocados por Ti, Papai. E eu sou tão grato ao Senhor por viver momentos como esse. Te agradeço por esse tempo de louvor e de adoração, porque é isso que o Senhor espera de nós, Deus. Que nós possamos Te louvar e Te adorar, não com cânticos, com performances, mas com canções que fluem de dentro do nosso coração. A Tua palavra diz que o Senhor espera de nós verdadeiros adoradores, Pai. E é isso que nós queremos ser, verdadeiros adoradores, Pai. Eu Te agradeço pela oportunidade de nesta noite podermos exaltar e engrandecer aquele que é digno de toda honra e de toda glória. E nesse momento nós vamos parar para ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra, os Teus ensinamentos. E eu peço em nome de Jesus que cale-se a voz do homem, fale-se a voz de Deus nesse lugar. Que todos saiam daqui nesta noite, meu Deus, tocados. Que todos saiam daqui nesta noite, meu Deus, atingidos no centro dos seus corações, por um toque do Teu Espírito Santo, Pai. Eu reconheço que sem o Senhor eu nada posso fazer, e é por isso, meu Deus, que eu me rendo a Ti, dando ao Senhor toda a honra e toda a glória. Reconhecendo que eu sou apenas uma porção de barro nas Tuas mãos, mas o Senhor é o oleiro. E por isso, Pai, nesta noite eu peço ao Senhor, use a minha vida do Teu jeito e da Tua maneira, Pai. Como o Senhor quiser, como agradar ao Senhor, usa-me, ó Deus. E eu dou ao Senhor toda a honra e toda a glória nesse lugar. Em nome de Jesus. Amém, meu Deus, amém. Glória a Deus. Podem se assentar, queridos. Eu quero, primeiramente, levantar algo aqui que foi dito na quarta-feira, né? E o César ministrou aqui na quarta-feira e ele disse algo. Eu preciso sair em minha defesa, meus irmãos. Eu tenho que me defender também, né? E ele disse aqui na quarta-feira que caminhar com o pastor Rogério, como é que é? Tem dia que é difícil e o outro dia não é fácil. Mas, irmãos, isso aí não existe, não acontece, acredite nisso, não acontece. São coisas assim muito raras, esporádicas, né? Então não tem esse medo não, pode vir caminhar comigo e você vai ver que é super tranquilo, bem na boa mesmo, né? Vai ser tudo maravilhoso.
Mas glória a Deus. Queridos, na verdade, eu tenho que fazer algo, eu preciso fazer algo. Olha só Deus trabalhando de novo, né? Eu não posso continuar esse culto sem antes fazer algo que eu preciso fazer. Esse diálogo começou hoje pela manhã já. Lá na minha casa, enquanto eu estava preparando a palavra. Eu estava sentado, escrevendo e rascunhando a palavra, e Deus falou algo no meu ouvido. E eu falei, Deus, lá vem o Senhor de novo, né? E Deus falou, pois é, filho, eu quero que seja feito dessa forma. E aí eu coloquei lá o meu novelo de lã e eu falei, então tá bom, Deus, se o Senhor quer que seja feito dessa forma, então, Senhor, o Senhor tem que me dar um sinal disso, né? E eu falei para Deus, Deus, se a pessoa vier no culto hoje, então eu entendo que é o que o Senhor quer fazer mesmo, né? E a pessoa está aqui, irmão. A pessoa está aqui, né? Então eu não posso deixar de fazer isso, porque Deus está me incomodando sobre isso. Mas eu quero deixar algo muito claro, né? Não é forçando e não é obrigando a nada. Mas enquanto eu estava em casa hoje pela manhã, o Espírito Santo de Deus, ele disse assim para mim, na hora que você for ministrar a palavra hoje, eu quero que você peça a minha filha, preste bem atenção como Deus trabalha. Deus falou assim para mim, eu quero que enquanto você for ministrar a palavra hoje, eu quero que você fale com a minha filha. E ele deu o nome dela é Sara. E ele falou assim, eu quero que a Sara, ela saia do lugar dela e ela suba no altar e ela pegue o violão. E ela vai fazendo uma base de solo de violão enquanto você vai pregando. Filha, me perdoe, mas aí é com o Senhor. Se você não quiser vir, está tudo bem, fique em paz. Mas eu tenho certeza que Deus quer fazer algo na sua vida hoje. Eu não tenho dúvida disso. E enquanto eu falava, Deus, o Senhor me coloca em cada situação, Pai. Tem misericórdia da minha vida. Como é que eu faço isso, Deus? Deus falou para mim, só obedeça. E eu disse, amém, Senhor, eu vou obedecer. E aí eu falei, Deus, porque ontem ela não estava aqui na vigília, né? Eu falei, então existe uma possibilidade dela não estar no culto. Eu falei, Deus, se ela estiver no culto, então eu entendo que o Senhor quer realmente que isso aconteça. E ela está aqui no culto. Então, filha, se você se sentir em paz sobre isso, mas se você não se sentir, amém. Mas se você sentir paz nisso, o violão está pronto aqui e você pode vir. Deus está nisso, Deus está nisso. Eu queria que alguém colocasse uma cadeira aqui para ela, por favor, porque a pregação vai ser longa e a coitada não vai poder ficar em pé 2h30 aqui, né? Amém? Isso. Sabe, irmãos, você vai ver isso nessa casa, porque eu costumo obedecer a Deus, e às vezes aquilo que Deus faz foge um pouco do nosso entendimento, mas pode ter certeza, Deus está nisso, Deus está nisso, eu não tenho dúvida disso. E eu preciso dizer algo aqui é entre eu e ela, amém? Você quer usar aqui? Usa aqui, eu acho melhor Glória a Deus. Pode tirar o fundo aí, amém? Queridos, nós estamos iniciando mais um tema, e o tema desse mês é além do sentir. Além do sentir, amém? O César, ele começou, na verdade, na quarta-feira, né, trazendo já uma introdução sobre esse assunto. E eu espero de verdade que ao longo desse mês você possa abrir o seu coração, de verdade, permitir que tudo que for sendo ministrado nesse altar possa penetrar no seu coração, que você possa de verdade acolher, receber, tomar posse dessas palavras, porque eu não tenho dúvida que essas palavras, elas virão para te libertar de algo que aprisiona muitos cristãos. E o que aprisiona esses cristãos? O sentir, diga, o sentir. Acredite nisso, o sentir. E é por isso que nós estamos falando além do sentir. Sabe, queridos, nós temos uma grande dificuldade quando nós entramos nesse ambiente do sentir.
E por que nós temos uma dificuldade quando nós entramos nesse ambiente do sentir? Porque nós temos a mania de mistificar demais as coisas espirituais. Eu e você, nós temos uma dificuldade muito grande, porque nós mistificamos as coisas que são espirituais. Pastor, o que é mistificar? Mistificar é abusar da sua credulidade. Mistificar é quando você abusa daquilo que você acredita, do quanto você acredita. Mistificar é ilusão. Mistificar é exagerar. Mistificar é tornar algo simples em algo complexo. E como eu vejo isso acontecer dentro da igreja, algo simples, porque Jesus era simples, uma pessoa muito simples, e eu vejo o homem transformando Jesus em alguém complexo, mas ele nunca foi complexo, muito pelo contrário, Jesus sempre foi muito simples e muito acessível. E nós de fato deveríamos entender isso. Uma outra coisa que nós precisamos também entender sobre mistificar. Mistificar é uma busca exagerada por fenômenos sobrenaturais. Uma busca exagerada por fenômenos sobrenaturais. E a pergunta é: e qual é o problema disso, pastor? O problema disso é um monte de pessoas dentro da igreja com dúvidas. O problema disso é um monte de pessoas dentro da igreja cheias de frustrações. O problema disso é um monte de pessoas dentro da igreja acreditando que Deus tem filhos preferidos. Porque o fato de não acontecer comigo, mas acontecer com o outro, é porque Deus prefere o outro ao invés de mim. E isso é muito sério. E nós estamos vivendo, queridos, em tempos aonde de fato essa é uma grande realidade. E nós precisamos, eu queria que esse fundo fosse um pouquinho mais alto para mim. Um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Aí. Glória a Deus. Então eu vejo, queridos, que infelizmente nós estamos vivendo nesse tempo aonde as pessoas estão procurando fenômenos, aonde as pessoas estão exagerando, elas estão se iludindo, talvez por ouvirem outras pessoas dizendo determinadas coisas, talvez por ouvirem testemunhos de outras pessoas, e isso acaba levando elas a um lugar de muitas vezes terem dúvida até se realmente entregaram sua vida para Jesus, até se realmente conhecem de fato a Jesus, porque nada acontece com elas, mas tudo acontece com os outros. E nessa noite eu quero trazer algumas coisas para levar você a refletir sobre isso. E a primeira delas é que eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. E juntos nós possamos entender o que a palavra nos ensina. Olha o que a palavra de Deus diz. Porque vivemos por fé, e não pelo que vemos. Meu irmão, nós vivemos pelo quê? Por fé, e não por aquilo que nós vemos. E esse talvez seja o meu grande e o seu grande desafio, porque nós queremos ver,
porque nós queremos o tempo todo ver, e se nós não vemos, nós não cremos. Se nós não vemos, a impressão que nós temos é de que Deus não está ali, não está naquele lugar, ou não está naquele projeto. E eu quero ser bem cético nisso que eu estou falando. Na verdade, eu quero que você saia daqui nessa noite querendo me comer vivo. Aleluia. Eu queria pegar ele hoje. Isso. Era isso que eu queria. Amém? Porque eu preciso trazer você para uma realidade, cristão. Uma grande realidade. Olha um outro texto que a palavra de Deus nos diz. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Um texto muito conhecido da palavra. Hebreus 11, 1. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos, e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Querido, escute, certeza é razão, não é emoção. Certeza tem a ver com razão e não tem a ver com emoção. Quando eu tenho certeza, eu estou na razão e não na emoção. E o grande problema hoje da maioria dos cristãos é que eles vivem na emoção. A emoção, querido, é igual o clima. Hoje está calor, amanhã está frio, e depois da manhã está calor, e depois da manhã está frio. Hoje ele está voando em Deus. Eu vou para a África, eu vou para não sei aonde, por Cristo. Amanhã... Aonde você estava, meu irmão? Desviei da igreja. No outro dia você encontra ele de novo. Agora eu vou por Cristo. Agora, meu irmão, isso é emoção. Não tem a ver com razão. Pastor, pode me chamar agora, que eu estou pronto. Pastor, chama. Bem, então, isso. Pronto. No dia seguinte, cadê ele? Foi embora. O que aconteceu? Pastor, eu estava pensando melhor, e eu acho que eu não estou pronto ainda. Querido, razão não, razão é uma rocha. Razão é algo que não se muda, é imutável. É quando você determina algo na sua vida e segue naquela direção. E acredite, querido, infelizmente, a igreja está cheia de pessoas emocionadas. Muitos cristãos emocionados. Talvez seja o pior momento da igreja. Escute bem o que eu vou dizer para você. O pior momento nesse sentido. Talvez a igreja esteja vivendo o seu melhor momento de quantidade de pessoas, mas talvez ela esteja vivendo o seu pior momento de pessoas lá dentro emocionadas e não pela razão. E acredite, meu irmão, uma igreja de 1000 pessoas emocionadas não sai do lugar. Uma igreja com 1000 pessoas emocionadas, ela não consegue avançar 1 centímetro à frente, porque hoje está todo mundo morrendo por Cristo, e amanhã está todo mundo no mundo de novo, e depois de amanhã todo mundo morrendo por Cristo, e depois todo mundo no mundo de novo. Não se há uma constância. Olha outro texto que eu e você precisamos ter como uma referência de razão. Mateus capítulo 18, versículo 20. Outro texto que você conhece muito bem. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Esse eu estou no meio deles na sua Bíblia tem que vir em vermelho, porque é Jesus falando. Eu estou no meio deles. Meu irmão, escute, isso não tem a ver com sentir. Você está sentindo que Jesus está aí? Quantos aqui estão sentindo que Jesus está aí? Presta atenção, não mente não, porque você está dentro da igreja. Quantos aí estão sentindo que Jesus está aí? Pastor, eu estou sentindo. Está queimando, está borbulhando. Quantos estão sentindo aí? Ou melhor, quantos aí estão vendo Jesus passeando aqui no meio da igreja? Se você estiver vendo, meu irmão, nós vamos orar por ti. Vamos lá, quantos estão vendo Jesus aí? Porque não tem a ver com ver, e não tem a ver com sentir, tem a ver com crer. Se Ele diz na palavra dEle, eu estou no meio de vocês, Ele está aqui.
Você pode dar um glória a Deus aí? Ele está aqui, meu irmão. Jesus está aqui. E Ele está passeando no nosso meio, e está tocando na sua vida, na minha vida, transformando o meu e o seu viver. Mas para isso, você precisa crer. E esse é o grande desafio, porque você vai encontrar o irmãozinho ali fora. E aí, como foi o culto hoje, queridão? Pastor, o culto hoje foi difícil, hein? 1h20 o pastor pregando, palavra pesada. Estou saindo arrastado. Eu nem senti se Deus estava aqui. O que você queria ver? Anjo voando aqui dentro? O que você estava buscando aqui dentro, meu irmão? Pare. Esse é o nosso grande problema. Parece que se não arrepiar a perna do irmão, parece que se não der um vento, sei lá eu o que for, parece que Deus não está no ambiente. Agora, meu irmão, se isso não for o suficiente para mim e para você, acredite, você não conhece a Jesus. Você nem conhece o cristianismo. Se aquilo ali que está escrito ali, não for o suficiente para me mover e te mover, meu irmão, nós precisamos rever muita coisa na nossa vida cristã. E é isso que eu vejo hoje em dia as pessoas procurando. Aonde estão os moveres? Não, vai lá naquela igreja, porque lá, quando o pessoal começa a orar, o fogo cai. A pergunta é, que tipo de fogo cai lá? É o fogo de Deus? Ou algum fogo estranho que pode estar caindo lá? E isso é algo que você precisa rever, meu irmão. Porque tem gente que adora esse tipo de ambiente, amém? Tudo passa pela maturidade. O César falou nisso quarta-feira. E eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão. Para mim, Rogério, a maior definição de todas da palavra maturidade é uma só: é fazer o que tem que ser feito. Isso é maturidade. Você quer entender o que é maturidade? Maturidade é isso. Sabe por que tem muitas famílias que estão pagando um preço alto? Porque tem maridos que não entendeu ainda que tem que fazer o que tem que ser feito. Sabe por que muitas famílias estão passando por dificuldades? Porque tem esposas que não entenderam ainda que tem que ser feito. Não faz o que tem que ser feito. Sabe por que a sociedade está vivendo o que ela está vivendo, essa decadência? Porque as pessoas não fazem o que tem que ser feito. É muita imaturidade. E acredite, meu irmão, dentro da igreja, o lugar onde mais se tem pessoas imaturas é na igreja. Nada você pode falar, nada se pode falar, não se pode corrigir, porque tudo dói, porque tudo machuca. Estamos vivendo numa geração de crente mimimi. É o crente mimimi. Você falou para o irmão, não entra por essa porta. Aí você já encontra ele saindo com a mochila dele, indo embora. Pastor, essa casa, aquele pastor demoniado, que ele é um enviado do Satanás, não veio de Deus nunca. Porque como é que pode me impedir de entrar por aquela porta? Não estou te impedindo de entrar para a porta da igreja não, filho. Talvez seja uma porta que não era para entrar mesmo. Alguém limpou o chão, sei lá eu. Pergunta antes, né? Pastor, só por que não pode entrar? Não, é porque acabaram de limpar o chão aqui, você vai escorregar e cair. Mas é muito mimimi. Nossa, pastor duro. Fala duro com as ovelhas. Eu nunca disse que eu ia falar suave, né? Irmãos, acredite. Pode procurar no YouTube aí para trás, aí tudo quanto é culto que você for imaginar. Esse aqui é o Rogério. Não tem muito, né? Eu estou tentando dar uma melhorada aí através da Rose, mas tem hora que pesa, irmão, né? Mas eu sou isso aqui. Mas acredite, eu sou isso aqui na minha casa, na rua, em qualquer lugar aonde você me encontrar. Então nós precisamos rever, queridos, isso. Sabe, eu tenho algum tempo já de caminhada com Jesus, e eu posso dizer que eu vivi algumas experiências com Deus. E eu creio que muitos que estão aqui também já tiveram muitas experiências com Deus, coisas que marcaram mesmo a vida. Mas uma coisa eu posso dizer para você:
ao longo dessa caminhada com Deus, se eu for colocar as experiências, comparando com o tempo de caminhada, certamente foram poucas experiências, perto de uma longa caminhada. Então, o que me mantém no caminho do Senhor, não tem a ver só com as experiências que eu vivi com o Senhor, mas com a razão. Porque senão eu estaria vivendo dentro da emoção, do terreno da emoção. E é isso que nós precisamos quebrar na nossa vida, meu irmão. Precisa ser além do sentir. Aquilo que você faz não tem a ver com sentimento, tem a ver com razão. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, algo racional. Não é algo emocional. É algo racional. Você se move dentro de um culto porque Deus falou com você, ou você se move dentro de um culto porque está todo mundo pulando? Se está todo mundo pulando, eu vou pular também. Não, você precisa se mover diante daquilo que Deus falou com você, meu irmão. Você precisa andar na direção daquilo que Deus falou com você, e não porque a maioria está fazendo. E esse é o grande desafio da minha e da sua vida. Ouça a Deus e obedeça a Deus, ainda que isso seja algo para você que não tem muita lógica, só obedeça ao Senhor. Amém? E nesse texto que nós acabamos de ler de Romanos, para que a gente possa entender melhor, a carta de Romanos, ela é dividida em duas partes. A primeira parte é a do capítulo 1 até o capítulo 11. Do capítulo 1 até o capítulo 11, o apóstolo Paulo ele vai estar trabalhando ali, na verdade, mostrando a condição do homem. Essa carta está sendo escrita mostrando a condição do homem, mostrando o estado de que o homem estava, mostrando a soberania de Deus, a justificação pela fé, e é por isso que ele apresenta a salvação. Então do capítulo 1 até o capítulo 11, ele vem trazendo isso. Mas do capítulo 12 até o 16, ele entra num outro assunto. Agora ele vai tratar com aqueles que são salvos, e ele vai ensinar eles a maneira correta de se viver. E aqui ele já entra no capítulo 12, no versículo 1, dando uma sapatada de imediato já. Ele já entra com os dois pés. Ele já entra trazendo, na verdade, algo que eu vejo como algo muito sério e muito importante, a maneira que eu e você como cristão devemos nos comportar. E ele traz ele menciona algo que eu e você precisamos refletir. Ele fala sobre o culto racional de vocês, ou nosso culto racional. Um culto racional. E o que é esse culto racional? Esse culto racional, querido, primeiro, é uma adoração que envolve intelecto. Diga assim, intelecto. O que é esse intelecto? É a compreensão de quem é Deus, e também a compreensão do que Ele fez por mim. E além desse intelecto, ele também precisa vir acompanhado de uma vontade. E o que é a vontade? A vontade é quando eu compreendo aquilo que Cristo fez por mim, ou que Deus fez por mim, e isso me move a fazer algo. Percebe que não tem a ver com emoção, tem a ver com razão. Quando eu entendi isso na minha vida, nada mais tinha sentido para mim. A única coisa que eu deveria fazer a partir dali é deixar tudo para viver Cristo. Deixar tudo, deixar uma vida, deixar planos, propósitos, alvos para viver Cristo. A única coisa era Cristo, e eu buscava Cristo, e eu queria viver Cristo. Foi fácil? Não foi fácil, meu irmão. Por anos vivendo sem um salário, sem nem saber como nós íamos sobreviver, mas eu queria Cristo, e eu ia viver o que Cristo estava fazendo por mim.
E esse é o meu grande e o seu grande desafio. Por que você tem dificuldade de tomar uma posição como essa? Porque talvez você esteja muito mais emocionado do que racionalmente decidido. E o que é o racional e o emocional? Acredite, meu irmão, a primeira coisa que vai vir é isso. Mas e o meu salário? Mas e o dinheiro que eu ganho? Mas e o meu conforto? Mas e o meu descanso? E a minha vida tranquila? Eu vou ter que perder tudo isso? E do outro lado, o que tem para mim? Sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Ou seja, no caminho nós vamos conversar e eu vou te mostrar isso. Quem toma uma decisão ou faz uma escolha dessa, emocionalmente falando, querido, obviamente que você vai dar um passo para trás e você vai ficar aqui. Mas se você me perguntar hoje, pastor, valeu a pena a sua decisão? Eu diria para você, eu fui muito cabeçudo. Eu deveria ter tomado essa decisão há anos atrás, no momento em que Deus falou comigo de fato. Mas eu relutei tanto por anos para não viver isso. Mas hoje, querido, desde o dia em que eu escolhi a Cristo, eu não posso dizer de maneira nenhuma que eu e a minha casa ficamos sem o cuidado do Senhor. Sem o cuidado do Senhor. E hoje eu garanto a você, se o Senhor disser para mim, filho, foi muito bom o que você fez até aqui, mas chegou a hora de você pegar a sua esposa, seu filho, levantar voo, porque você vai para um outro lugar. Com muito peso no meu coração, eu vou dar um abraço em todos vocês e vou carregar cada um no meu coração. Mas nós vamos partir para fazer o que nós temos que fazer. Porque não tem a ver com emoção, tem a ver com razão. E por que eu estou dizendo isso para você? Porque aqui dentro da igreja, quando você está num culto, quando você está numa reunião, quando você está num acampamento, como nós tivemos aqui agora há pouco, há dias atrás, pessoas prometem tantas coisas para Deus. No meio desse mover, no meio dessa presença, desse derramar de Deus, pessoas vão se comprometendo e vão prometendo: Deus, eu vou fazer isso, Deus, eu vou fazer aquilo. Elas saem daqui já tomando decisões, com escolhas prontas. Mas querido, ao sair da igreja até chegar na casa dela, parece que as coisas já vão mudando. Parece que aquela chama vai se apagando. E ela volta a fazer as mesmas coisas que ela fazia anteriormente. É impressionante, isso é muito comum. Quantas pessoas já me procuraram dizendo: pastor, conta comigo, pastor. Pastor, agora, pastor, é isso e aquilo. E lá na segunda-feira já mudou. E a prática das obras antigas novamente voltaram. E ela estava lá de novo, no mesmo lugar, praticando as mesmas coisas. E o que é isso, querido? Se não a emoção. Isso não é razão. Isso não é razão. Razão é quando você diz: a partir de hoje a minha vida muda. E ela muda. A partir de hoje, esse caminho é o caminho que eu vou trilhar. E você trilha por ele e nada te desvia dele. E não tem a ver com sentimentos, não tem a ver com aquilo que você sentiu. Eu até comentei com algumas pessoas no domingo do acampamento, e é muito interessante isso. Negócio voando para todo lado, aquela coisa toda, e pau, vamos para lá e ora daqui, bota a mão de lá, e Deus derramando a presença dele.
E acabou o culto. Aleluia. Eu catei meu tablet, minha garrafinha de água, sentei ali do lado da mesa de som e fiquei sentado ali do lado da mesa de som, dando uma olhada no movimento. Pensando comigo, né? Rapaz, tem nego dando giraia, nego, né? E eu aqui sentadinho aqui, só vendo o mover de Deus, né? Meu irmão, não tem a ver com aquilo que você sente. Eu não tenho dúvida que Deus fez grandes coisas na minha vida nesse lugar. Mas isso vai além de um sentir. E isso não pode me mover e te mover. O que precisa me mover e te mover é a razão. E a minha pergunta para você nessa noite é: o que te leva a servir a Deus? O que te trouxe aqui nessa noite? Foi uma decisão por Cristo? Ou foi a expectativa de ver a igreja pegando fogo, sei lá, o fogo, a sarça ardendo, os anjos voando? O que você estava querendo ver quando você saiu da sua casa? E eu não estou dizendo que nada disso esteja errado. Eu só estou dizendo para você que essas coisas não podem mover a minha vida e nem a sua vida. Eu e você precisamos ser crentes racionais. Crentes racionais, amém? E a pergunta é: e como que eu consigo sair desse lugar de emoção, pastor? Já que é tão difícil. Porque eu também queria cair, porque eu também queria andar, eu queria correr, eu queria chorar. Uns choram, outros riem, outros cantam, outros pulam, outros giram, outros não fazem nada. E como que eu faço para sair desse ambiente, desse lugar? Paulo fala sobre isso, lá em Romanos 12:1. Olha o que ele fala lá em Romanos 12:1, vamos voltar lá. Ele diz assim: se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Como que eu saio desse ambiente de emoção? Como que eu saio do lugar da emoção, pastor? Me oferecendo a Deus em sacrifício vivo, santo e agradável. Agora veja, querido, se oferecer ou me oferecer é algo voluntário. Não tem a ver com uma obrigação. Deus nunca vai te obrigar a nada. Deus nunca vai me obrigar a nada. Mas se eu e você queremos sair desse lugar da emoção, não tem outro caminho que não seja me oferecer como um sacrifício vivo a Deus. E isso aqui é muito sério, porque foge do meu controle e do seu controle. Como eu disse a você agora, talvez muitas igrejas estão propondo isso. Vem para cá, porque você vai sentir o poder de Deus. Recebe aí poder de Deus. Não sei o que, aquela coisa toda. Isso, vai, mais, rau, e não sei o que, bababá, e é voando, e não sei o que. A minha pergunta é: e na segunda-feira, a hora que o cobrador bater na porta da sua casa e falar para você: você está me devendo, o que você vai fazer? Sai, ai, vai. Não, você não vai fazer isso. Você vai ter que atender ele e falar para ele: é verdade, eu estou devendo mesmo, e eu tenho que pagar, né? Meu irmão, presta atenção, querido. Eu gosto de dar umas brincadas para você dar uma rida, mas é sério, muito sério isso que eu estou falando. Você está entendendo aonde eu quero chegar? Nós vivemos nesse ambiente de ilusão, de exagero, criamos expectativas aonde não tem. Pessoas orando a Deus para coisas que eu olho e falo: da onde você tirou isso, meu filho? Ai, pastor, essa semana eu estava orando, sabe? Deus, eu estava orando de joelho no meu quarto, pedindo para Deus entrar dentro daquele quarto, mas eu queria ver Deus face a face. Eu queria ver como Moisés, a sarça ardendo, o fogo queimando, aleluia. E eu estava orando, pastor, mas eu queria ver Deus face a face. Eu falei: então, mas se você ver Deus face a face, você morreu, filho. Você não entendeu ainda, você precisa entender o que você quer orar aí. Quer ver Ele face a face? Já ora e aproveita e despede todo mundo ali antes, porque a hora que você vê, partiu. Outros estão orando a Deus por milagres na vida financeira. Deus na vida financeira, porque não sei o que lá. Mas não tem uma aliança com Deus. Não dá uma semente, uma oferta na casa do Senhor.
não reconhecem isso na vida e esperam que Deus derrame do céu bênção sem medida. Meu irmão, a Bíblia é clara, ela diz: trazei os seus dízimos e ofertas na casa do Senhor e faça uma prova de mim. Não, mas o pastor falou que tem que orar, então eu vou orar. Continua orando, exercendo sua fé. Mas, meu irmão, cuidado, para você não se frustrar. Agora, talvez, se você for como aquela viúva que tinha 2 moedinhas e ela foi até o gasofilaço e entregou aquilo para Deus, como tudo que ela tinha, Deus pode olhar e falar assim: chegou a hora, meu filho, de eu mudar a sua história e colocar sobre você grandes coisas. O nosso problema é esse, meu irmão. O nosso grande desafio é esse. Nós queremos viver coisas sobrenaturais em Deus, mas não temos coragem de pegar a Bíblia e ler a Bíblia. Nós queremos viver coisas sobrenaturais em Deus, mas não oramos. Nós queremos viver coisas sobrenaturais em Deus, mas não jejuamos. Jejum, oração e leitura bíblica é a base de um cristão, é o pilar de um crente. Um crente que não jejua, não ora e não lê a Bíblia, não é crente. Me perdoe, mas é a realidade. Só que nós queremos voar em Deus. Ai, eu quero voar em Deus, pastor, sabe? Ai, eu estou voando. Ai, 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 ai. Ai, 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 o que, meu irmão? Você não pega a Bíblia, você traz a Bíblia para o culto. Você põe debaixo do braço e traz a Bíblia para o culto. Ela vem passear na igreja. E quantas vezes eu já fiz isso quando era novo convertido? Minha Bíblia conhecia o caminho da igreja. Ela conhecia, irmão. Eu levava. Eu era crente, botava a bicha aqui e ia louvar o Senhor e cultuar o Senhor. Mas pergunta se abria. Mas nem sabia o que estava escrito lá dentro. Mas sou crente, aleluia. Como você vai orar pedindo as promessas de Deus se você nem sabe quais são elas? Está entendendo, meu irmão? Se oferecer é algo voluntário. Você não é obrigado. Deus não te obrigará. Mas se você realmente quer sair desse ambiente, da emoção, não há outro caminho que não seja esse. Se oferecer a Deus. Agora escute isso. Não é mais um local físico como era antigamente. Porque antigamente o sacrifício, ele acontecia num local físico. Só que hoje já não é mais num local físico como era antigamente. Hoje é a minha vida e a sua vida cotidiana. É na minha vida e na sua vida cotidiana que o Senhor quer que a gente ofereça como sacrifício vivo. Não tem a ver mais com aquele altar, mas tem a ver com o seu trabalho, tem a ver com o relacionamento na sua casa, com a sua esposa, com o seu marido, com seus filhos, com seus pais. Tem a ver com o quanto você é justo no ambiente que você trabalha, na sociedade que você convive. Se você é alguém que é justo moralmente, ou se você costuma a fazer algumas coisas erradas. Isso é se oferecer como sacrifício vivo. Não tem a ver mais com um animal morto no altar como era antigamente. Agora tem a ver com um crente vivo. Diga, crente vivo. Isso. Agora é com o crente vivo, é comigo e com você. Agora não é mais pegar o animalzinho e colocar ele lá no altar. Não, agora é com a minha vida e com a sua vida. O sacrifício vivo é a minha vida e a sua vida. Também não tem a ver mais, com um sacerdote fazendo isso no meu e no seu lugar, mas tem a ver comigo e com você, decidindo todos os dias abrir mão da nossa vontade, para que a vontade de Deus se cumpra nas nossas vidas. Você tem noção do que é isso? Se Deus viesse para você e falasse para você hoje o mesmo que Ele disse para aquele jovem rico: abandona tudo, vai lá, entrega tudo e me segue. Você faria isso? Pode entregar tudo, pode deixar tudo
e me segue, qual é a resposta que você daria a Jesus hoje, se Ele te pedisse isso? Qual seria a sua postura? A postura daquele jovem? Senhor, eu queria muito, mas não dá. Eu tenho muitos sonhos, eu quero conquistar muitas coisas. Para mim não dá. Eu ainda almejo ter riquezas, eu ainda almejo conquistar coisas. E sabe, meu irmão, olha, e eu não estou aqui pregando contra as riquezas e os bens materiais. Não. Até porque a própria palavra de Deus, ela diz que aquele que deixa pai, mãe, tio, tia e todas as coisas, eles vão receber nessa vida o que, irmãos? 100 vezes mais. Quando eu conheci a Rose, eu fui criado dentro de um ambiente familiar. Nós fomos criados ali. Nós tínhamos um avô e uma avó que era o patriarca e a matriarca. E o nosso vô era aquele que dizia tudo e a gente obedecia. Eu olho para o meu pai. Meu pai tinha 18 anos de idade e o meu tio 22 anos de idade. E eles começaram a trabalhar numa empresa em Jundiaí, na cidade de Jundiaí. O meu tio já tinha sido promovido como chefe da empresa. E o meu avô vira para eles e diz assim para eles: eu estou indo embora para a cidade de Itupeva. E eu vou tocar uva na cidade de Itupeva. Se vocês quiserem, vocês vêm comigo. Se vocês não quiserem, vocês ficam aí. E o fato da educação, que foi recebida, os dois, na hora, largaram o emprego e vieram embora para Itupeva, junto com meu avô, para tocar uva. E por muitos anos eles fizeram isso. Então nós fomos criados nesse ambiente. Um ambiente onde de domingo era dia da reunião da família. Quando eu me casei com a Rose, um dos grandes problemas que eu tinha com a Rose era esse, no começo do nosso casamento. Porque domingo pela manhã eu saía de casa e eu não tinha hora para voltar não, irmãos. Porque eu partia para a casa da minha avó e ali eu ficava. E eu esquecia até que eu tinha família, E ficava, e a Rose ligava e brigava. E era algo muito forte, mas eu conhecia Cristo. E quando eu conhecia Cristo, a minha família já não era mais a mesma. Os churrascos já não eram mais o mesmo. Os almoços já não eram mais os mesmos. E eles foram se afastando de mim. E hoje eu olho para minha família e eu vejo a minha família tão distante de mim. Talvez hoje o nosso contato seja muito mais envolvendo um problema, às vezes, de saúde mesmo, do que um relacionamento ali, Minha avó, quando faz um aniversário, aí reúne a família e tudo mais. Mas o que eu vejo é que ali eu perdi a minha família. Mas hoje, querido, eu olho para uma família que Deus me deu maravilhosa. E se você perguntasse para mim, pastor, você faria de novo? Eu faria, porque hoje eu tenho uma família linda. Olha a minha família aqui. E não só aqui, em outros lugares também. Sabe, Deus, Ele te dá tudo. Ele não te deixa faltar nada. E é isso que eu quero que você entenda. Compreenda essas coisas. O medo, ele sempre virá. O medo da escassez, da dificuldade, da falta.
Mas uma coisa você precisa entender: o meu Deus e o teu Deus, Ele vai suprir todas as nossas necessidades. O nosso grande desafio está aí, em ter coragem de realmente sair do ambiente da emoção e ir para o ambiente da razão. E é isso que você precisa entender. Pare de buscar, sentir, e comece a ter atitudes de verdade. Pare de ser um crente de emoções, mas seja um crente de Deus mesmo. Saia desse lugar cheio de Deus. Independente se a sua perna arrepiou, se o seu cabelo arrepiou, se o seu braço balançou, se você sentiu o vento bater ou não, saia daqui certo de uma coisa: Deus estava aqui e Ele te tocou. E isso precisa ser o suficiente para mim e para você, para que você se mantenha de verdade nos caminhos do Senhor. Guarde essa frase que eu quero falar para você nessa noite. A sua maior prova de amor por Deus é obedecer a Ele no deserto. E por que eu pedi para colocar aquela imagem ali? Porque aquela imagem ali, ela traduz exatamente o que eu quero falar ao longo desse mês. A maior prova de amor de Jesus foi obedecer ao Pai no deserto em que Ele estava passando. Porque antes dali, Ele orou por 3 vezes. E Ele disse o quê? Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas sim a tua vontade. E Ele sabia o que estava esperando por Ele. Mas, querido, se você realmente ama a Deus, obedecer a Ele no deserto é a sua maior prova de amor. Não é na abundância, não é nos momentos bons, é no momento do deserto. Porque no momento bom é muito fácil obedecer a Deus. E quando nada estiver acontecendo, e quando nada estiver acontecendo, e quando nada acontecer na sua vida, e quando você não sentir nada, qual será a sua postura? Qual será a sua reação? E eu quero encerrar lendo uma história que eu creio que ilustra exatamente o que eu quero falar ao longo desse mês. E eu gostaria que você ouvisse com os teus ouvidos muito atento a ela. A história diz assim: Lucas encarava o teto do quarto no escuro. Por meses, o céu sobre sua cabeça parecia feito de bronze, impenetrável e mudo. A euforia dos primeiros anos de fé havia morrido, e o que sobrou foi um vazio frio que sua emoção interpretava como abandono. Se ele não responde, ele não está aqui, sussurrava o seu sentimento, tentando convencê-lo de desistir da oração, do serviço e da própria integridade. A vontade de Lucas era apenas sumir, deixar a disciplina de lado e seguir o fluxo do seu desânimo. Mas, naquela madrugada, ele não buscou um arrepio, ele buscou a lógica. Ele se levantou, os pés frios no chão de madeira, e caminhou até a mesa aonde a sua Bíblia estava fechada. Suas mãos não tremiam de emoção, elas pesavam de cansaço. Ele abriu o livro e leu, não por prazer, mas por lealdade. Minha mente sabe o que o meu coração esqueceu, ele disse em voz alta. A razão lembrou-lhe que o sol continua lá, mesmo em dias nublados. A emoção exigia provas,
A razão exigia constância. Naquele silêncio ensurdecedor, Lucas entendeu que o amor a Cristo não é uma combustão espontânea de sentimentos, mas o sacrifício da própria vontade no altar do dever. Ele dobrou os joelhos, não sentiu paz, não sentiu presença, sentiu apenas o próprio peso do corpo. E foi exatamente ali, no auge do não sentir, que sua fé se tornou inabalável. Pois se ele adorava sem o combustível do prazer, então ele finalmente estava adorando a Deus, e não apenas ao bem-estar que Deus lhe proporcionava. Lucas levantou-se e foi trabalhar. O mundo não mudou, mas ele agora era um homem livre. O sentimento era seu escravo, e a verdade sua única bússola. Veja, querido, não tem a ver com o que você sente, tem a ver com o que você crê. Não tem a ver. Eu volto e repito a você: pare, saia desse lugar. Cristo, Ele deixa claro, em várias passagens da palavra, talvez Jeremias 33:3, Ele diz assim: clamem a mim, e o que Ele fará? Tiago diz: achegai-vos a Deus, e Ele... O que mais você precisa? O que mais você precisa? O que mais você quer? O que é necessário, meu irmão, para você tomar uma posição na sua vida? E talvez eu não estou falando de algo que seja radical, de hoje você sair daqui decidido a algo, mas eu estou falando de uma decisão que vai afetar o seu futuro lá na frente. Você sabe do teu propósito, você sabe do teu chamado, você está caminhando nessa direção, você está organizando a sua vida nessa direção, você está arrumando a sua vida para que no futuro você viva esse chamado e esse propósito de Deus? Ou você está vivendo uma vida de qualquer forma, esperando que as coisas irão acontecer do nada? Elas não vão acontecer do nada. Você precisa tomar uma posição, meu irmão. Eu sei que aqui existem evangelistas, eu sei que aqui existem pastores, eu sei que aqui existem levitas, eu sei que aqui existem missionários, eu sei que aqui existem diáconos, diaconisas, mas que talvez estejam sentados no banco, emocionados, ou querendo algo. Se nessa noite a luz apagar 3 vezes, é porque Deus chamou eu para ser um missionário. Perdão, meu irmão, ela apagou uma só. Se você fez essa oração, não é contigo, porque ela apagou uma só. Amém? Mas se você abrir a Escritura e você ler ela, tem um versículo na Bíblia que diz assim: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a todas as pessoas. O que mais você precisa para levantar da tua cadeira e começar a caminhar, meu irmão? Deus vai precisar descer do céu para falar com você. A maior profecia que eu e você poderíamos receber nessa terra é a própria Bíblia Sagrada. E ela já está aí na sua mão, falando com você o tempo todo.
porque a palavra de Deus é a verdade, e a verdade é Jesus. E quando você lê a Bíblia, você está ouvindo o próprio Jesus falando com você através das Escrituras. Aliás, a maneira mais segura de um homem ouvir a Deus não é isso aqui que está acontecendo aqui agora. A maneira mais segura de um homem ouvir a Deus é quando ele abre a Bíblia e lê a palavra de Deus. Porque um homem, ele pode causar interferências entre Deus e aquela pessoa. Não deixe de ouvir pregações, não deixe de ouvir a palavra, mas nunca abra mão de ler a palavra de Deus. O que você quer hoje? Ministério de Louvor. O que você quer hoje? Que sensações você quer sentir hoje? O que você precisa? De um arrepio? O que você precisa? Talvez de que eu vire para você e aponte o dedo e diz: eis que te digo? Ou a palavra de Deus é o suficiente para que eu e você nos posicionemos a partir daqui? Eu volto e repito, ao longo desse mês, eu oro e eu peço a você, abra o seu coração, meu irmão. Eu tenho certeza que ao longo desses dias você vai se deparar com um monte de pessoas frustradas, machucadas, com dúvidas, até se realmente entregaram sua vida para Jesus, se Deus as ama, porque um foi batizado no Espírito, mas o outro não, porque um caiu no chão, mas o outro não, porque na minha igreja, porque na sua igreja, não, querido, não. Eu estou falando de um culto racional, eu estou falando de um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Eu estou falando de uma renúncia diária, de todos os dias, abrir mão da sua própria vida, para que a vontade de Deus aconteça através da sua vida. Você entende o que é isso? Feche os teus olhos. E eu gostaria que você fosse falando com Deus aí no teu lugar. Que você não se distraísse. Essa canção que será ministrada agora, eu não tenho dúvida alguma, que trará um confronto ao teu coração e ao mesmo tempo traz uma declaração tão forte, tão poderosa. E que você, ao ouvir essa canção, tome uma decisão nesta noite. Que você possa sair desse ambiente de emoções. Que você possa parar de mistificar as coisas que são simples de Deus. Que você possa parar de buscar esses exageros. E você possa nessa noite fazer algo muito simples. O Senhor, Ele já está nesse lugar, e se você disser assim para Ele: Deus, Ele vai dizer: meu filho, eu estou aqui, pode falar. Se você disser: Deus, eu não quero mais viver de emoções, mas eu quero andar pela razão, eu não quero andar pelo que vejo, mas eu quero andar pelo que creio, você pode ter certeza, Ele vai tocar na sua vida hoje. É muito mais simples do que você pode imaginar. Ele diz: clama a mim. Então clame, enquanto você estiver ouvindo essa ministração. Não se preocupe com as pessoas que estão ao seu lado, mas tenha um momento de relacionamento com Deus, e abra o seu coração, rasgue o seu coração. Eu sei que tem pessoas aqui machucadas, frustradas, que estão nessa condição de duvidarem do amor de Deus, e nessa noite o Senhor está dizendo a você: eu vou restaurar a minha comunhão contigo, meu filho, minha filha, e você sairá daqui novamente, da mesma forma daquele dia em que você levantou a sua mão para mim
e eu estava com você.